E aí, minha gente, e aí, minha galera, tudo bom? Eu sou a Ana Júlia Coutinho e esse aqui é o Papo com Propósito, meu canal. Seja bem-vindo, se você não me conhece ainda. Pega o seu chá e seu café, que hoje nós vamos conversar um pouquinho. E eu espero que você goste desse vídeo, porque ele vai ser feito com muito carinho. Porque, olha, primeiramente, desculpe por eu estar sumida, vocês que já me acompanham, porque eu estou sumida mesmo. Desculpa. Eu tô muito sumida, gente, mas olha, calma, que eu vou explicar, tá? Não é assim à toa, não é proposital. Tem motivos. E é isso, gente. Como anda a vida de vocês? Tá tudo bem? Gente, olha, sinceramente, mil coisas acontecendo comigo. Tipo assim, avalanche de coisas, sabe? Sabe aquela história assim, não tem como piorar? Mais ou menos isso, gente. Mas olha, eu tô bem, tá? Tô bem, graças a Deus. Deus tá me sustentando. Em meio a tudo que tá acontecendo na minha vida, tá tudo bem. Enfim, olha, gente, mil coisas, gente, sabe? É só comigo que acontece isso. Você não consegue tá resolvendo uma coisa, aí aparece mais uma, aí aparece mais 1.500, aí você não consegue resolver nem a outra, e nem a outra, e nem a outra. Mas é assim, gente, nós somos humanos. Olha, é difícil, né? Mas vale a pena. Você já sabe o que a gente vai falar hoje, porque tá aqui no título do vídeo. É um assunto bem chatinho de se falar. Acho que nem todo mundo gosta de se falar nisso, sabe? Nem eu gosto de tocar nesse assunto. Porque aí eu acho que a gente evita assuntos difíceis, sabe? A gente não quer falar coisas difíceis, a gente não quer. Porque é difícil, a gente quer falar o que é mais fácil, sabe? E às vezes a gente fica nas redes sociais pra sair um pouco da realidade, sabe? Pra sair daquela dor que a gente tá sentindo alguma coisa, aquela angústia, aquela ansiedade. E ver uma coisa engraçada pra ver se aquilo passa e não passa. Nossa, já comecei o vídeo assim, né? Com uma bomba. Pá! Mas é isso, gente. Eu espero que você esteja tendo uma boa vida aí, tranquilamente. Porque, olha, viver neste mundo não é fácil. Meu pai amado. Meu senhor. Além da nossa vida pessoal, acontece mil coisas, né? Fora disso, no mundo, que a gente ainda tem que enfrentar. Pela misericórdia do Senhor. Mas, gente, olha, eu vou logo me antecipando aqui. Semana passada, eu perdi meu avô paterno. E eu sofri muito, né, com isso, porque foi uma perda de uma pessoa que eu amava muito. Era meu avô, né, e eu tinha essa figura paterna, né, que partiu da minha vida. E eu tive que lidar com essa dor. E eu tinha me esquecido de como passar uma perda, porque faz muitos anos que eu não perco uma pessoa que eu amo, assim, querida, bem próxima de mim, sabe? Se é que você me entende. E eu fiquei refletindo muito, eu fiquei de luto esses dias todos e ainda sinto muito, mas já estou bem. Eu pensei muito em como eu estava enfrentando essa perda de uma maneira muito errada. E como foi a minha reação, e como eu não estava nem um pouco. Na verdade, ninguém tá preparado pra perder alguém que ama, essa é a verdade, né? Ninguém se prepara. A gente tenta se preparar, mas na hora não tem como. A gente não é um robô que se programa, né? Tipo assim, vou preparar pra perder. E quando chegar lá eu já tô preparadíssimo. Não é assim, né? Mas na nossa vida, assim, a gente tem muitas dores. Não é uma dor de perda, é muito forte, gente. É muito grande, né? Vocês já perderam uma pessoa querida ou vão perder uma pessoa querida, porque a nossa vida é limitada, a nossa vida é breve. Então a gente sempre tem alguém. Todo mundo perdeu uma pessoa que ama, não tem como, né? E enfrentar isso é muito difícil. Muito difícil. E em meio ao meu luto, em meio a muitas outras dores que eu já passei na minha vida, ou que eu já. Dores pequenas, mas são dores, né? Que eu não sabia lidar e acabava sofrendo o triplo, o dobro, entendeu? Porque eu não sabia lidar com isso. E eu trouxe pra vocês aqui alguns tópicos do que eu queria dizer, né, do que eu quero dizer, afinal, sobre isso e como a gente pode melhorar esse processo e enfrentar a dor, né, o que é o mais difícil. E uma das coisas que eu pensei é que a dor, ela vem mais cedo ou mais tarde na nossa vida, não tem como a gente driblar ela, escapar dela, né? É uma coisa assim, ela vem, né? Ela faz parte da nossa vida. E
eu acho que a gente tenta não enfrentá-la, porque é dolorido, porque já se fala, é dor, né? E uma coisa que eu gostei muito do escritor, que ele fala, o Augusto Cury, não sei se você, eu já citei ele aqui alguma vez. Ele fala assim que, nos livros dele que eu já li, eu acho que quase em todos, porque os dois que eu li tem essa citação, sabe? E ele fala assim que a dor pode reconstruir uma pessoa, ela pode destruir, né? É a gente que escolhe. E eu ficava pensando assim, mas como? A dor pode me reconstruir ou me destruir? A dor, ela te esmaga, sabe? Quando você tá sofrendo porque você não passou em um concurso, o que você não queria uma resposta e teve uma resposta de queria sim, ouviu não, dói. Dói na alma, você não quer, você não aceita e você tem que aceitar, engolir aquilo é muito ruim, sabe? A nossa natureza não aceita isso. E eu ouvi também uma pessoa que eu amo muito falar que a dor, ela tem que ser processada de uma maneira saudável, né? Porque a gente quer correr dela, mas a gente tem que olhar nos olhos dela e chorar e enfrentá-la até a gente passar aquilo e entrar no nosso processo de cura. Porque a dor vai passar, mas enquanto ela não passa, a gente tem que enfrentá-la sim. E é muito difícil tentar entender a nossa mente no meio de uma dor, no meio de um caos, sabe, mental. A gente fica tentando escapar da nossa mente, mas a gente não consegue nem sair dali, daquele lugar. Quanto mais a gente tenta escapar da dor, mais ela vem, esmaga a gente. E quando eu tentei enfrentar a dor, sofrer o meu luto, no meu caso, né? Sofri o meu luto, o que eu tinha que sofrer. Eu sofri, eu chorei. E depois que eu passei por essa pancada de emoções, de dor, e eu vi que eu estava bem depois. Porque eu passei aquilo, entendeu? Eu não fingi que eu tava bem. Eu não quis fingir pra ninguém que eu tava bem. Eu não quis fingir pra mim que eu tava bem. Eu não quis fingir pra Deus que eu tava bem. Entendeu? Sofri o que eu tinha que sofrer. Entendeu? O que era pra sofrer aquilo, então eu sofri, sabe? Quase me enrolei de dor. E depois eu levantei, lavei o meu rosto e fiquei bem. Muito bem. Porque. E aí eu entendi. Processar a dor é enfrentar ela. É muito difícil ter que enfrentar, porque olhar nos olhos dela é você quebrar todo o seu orgulho, sabe? O seu ego, ele se desmancha. E você tem que enfrentá-la. Não tem o que fazer, é só você que pode enfrentá-la. Não há mais ninguém que possa fazer isso por você, sabe? Então, assim, é muito dolorido, gente. Meu Deus, eu tô falando muito assim, dor, dolorido hoje. O assunto hoje tá de chorar. Mas é a realidade das coisas, sabe? E eu queria muito ler um versículo, né, da palavra de Deus, como a palavra de Deus também manda a gente tratar, não manda, mas recomenda a gente tratar a dor da perda, a dor de outras dores que a gente vai ter na nossa vida e que ignorá-las não é a melhor forma de lidar com elas. Porque ignorá-las, ela vai estar ali, mais embaixo do tapete, sabe? Você vai colocando ali debaixo do tapete igual uma sujeirinha. E daqui a pouco tem várias dores pra você lidar, né? E aí você não sabe qual é a primeira dor que você vai lidar, qual a primeira angústia. E aquilo fica tudo mal resolvido dentro de você, sabe? Então, enfrenta aquilo que te machuca, enfrenta isso, pra isso ser curado dentro de você, sabe? Eu não sou nenhuma psicóloga, sabe, gente? Mas eu tô conversando aqui com vocês como uma boa amiga. E isso também serve pra mim, porque é muito complicado a gente tentar romantizar a vida, sabe? Essa fala de Instagram. Vamos romantizar. Eu concordo, sabe, gente? A gente tem que romantizar a nossa vida, assim, viver de uma forma mais leve. Mas tem momentos que a gente precisa se enfrentar o que é difícil pra gente passar por aquilo bem, entendeu? Pra depois ficar bem. Mas eu espero que você esteja me entendendo, porque
a gente tem essa mania, né, gente, de não querer enfrentar a dificuldade, a aflição, mas a gente tem que enfrentá-la, vai ter que enfrentá-la para passar por essa vida, sabe? Então, sem deixar só nas minhas palavras, né? Estamos aqui no culto. Eu vou ler uma palavra aqui de Deus para vocês aqui, pra gente enfrentar essa dor. A palavra de Deus é muito reconfortante em momentos de angústia, porque o Senhor não se mostra longe da nossa dor, o Senhor não se mostra distante. Ele não diz que vai nos tirar a dor, né? A sua palavra é bem clara, mas ele permanece conosco mesmo na dor, mesmo no fogo, mesmo em todos os momentos que nós vamos passar na nossa vida, o Senhor permanece ao nosso lado. E ele não tá a par da nossa dor, ele entende a nossa dor, ele sente a nossa dor, o que é lindo, e ele tem algo por trás ali que ele vai nos ensinar algo. Então tem um porquê da dor, tem um ser sendo moldado, e a gente pode aprender com isso e ser melhor, sabe? E ser reconstruído ali, sabe? Então eu vou ler aqui Salmos, gente. Abre sua Bíblia aí se você tiver uma Bíblia. Tão fofinha. Gente, ó, ainda tem cheiro. Ainda tem cheiro de nova, mas não é nova. Tem um ano já. Tem mais de um ano, quer dizer. E ainda tem cheiro de nova. Amo. Gente, vocês amam cheiro de coisa nova? Eu amo. Amo cheiro de livro novo, assim, página nova, sabe? Ai, sou apaixonada. Se eu ficasse. Se tem um vício, Deus me perdoe, eu tenho um vício de cheiro de página nova. É normal isso? Eu não acho normal. Mas tá bom, vamos lá. Salmos 46, capítulo 46. E eu vou ler só alguns versículos, não vou ler todo, mas eu recomendo você que leia todo, tá bom? Eu vou ler aqui no versículo 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Eu vou ler aqui também no versículo 10. Vou pular aqui. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Precisa de mais, gente? Aqui o Senhor fala que ele é um refúgio em tempo de angústia. Esses salmos, ele é uma blindagem, né, do Senhor, porque ele tá todo o tempo falando assim, não importa o que aconteça, eu, o Senhor, estou contigo. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o teu refúgio. Então aqui o Senhor, ele nos conforta, né, gente, num tempo que o Senhor sabe, e ele disse que a gente ia passar por aflições. Mas ele enviou o seu Espírito e enviou o conforto, que é a sua palavra, né? E esse é o meu salmo favorito, é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, porque em todo tempo, em toda dor, não importa a intensidade, né, da dor, ele é um reconforto imenso na minha vida, porque eu sei que através dali o Senhor está fazendo algo na minha vida. Mesmo que eu não consiga sentir, não consiga ver e entender, eu sei que ele está trabalhando para algo melhor. E que lá na frente eu possa entender. E mesmo se eu não entender, eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim. Ele está fazendo algo bom pra mim. Está trabalhando em mim através dessa dor. Então, sofra. Se você tem uma dor, sofra ela, viva ela, sangre. Mas depois, levante-se e viva bem e feliz. Entendeu? Com determinação e coragem. Não fique fingindo estar bem. Fingindo estar bem, porque você não pode sofrer, você é o alecrim. Não. Você vai sofrer e sofra mesmo. Mas que não seja um sofrimento eterno. É passageiro, mas ele é pro seu bem. Então, gente, eu queria deixar bem claro que isso é uma coisa que eu penso, sabe? Tem alguma coisa que vocês pensam também sobre como enfrentar a dor. Eu gostaria muito de ouvir vocês. Ana Júlia, eu também acho que a dor, ela também pode ser enfrentada de uma maneira assim, ou ela pode ser enfrentada de uma maneira de outro jeito, sabe? Eu discordo um pouco de você. Eu estou bem aberta a ouvir vocês também. Como vocês passam por momentos difíceis da vida, como dor, como
um lugar novo, como enfrentar uma coisa nova que causa ansiedade, causa, às vezes, né, euforia. Então eu gostaria muito de ouvir vocês também. Se vocês pudessem curtir, comentar aqui como enfrentam essa vida maluca e mais cheia de bênçãos. E é isso, gente. É uma conversa curta, mas espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco do que eu queria passar pra vocês, sabe? É uma conversa bem amigável, né, gente? Foi um pouco dolorido falar isso, porque é sempre difícil falar coisas difíceis, mas é necessário ter conversas difíceis. Infelizmente, é necessário. A gente queria só ficar brincando, porque eu amo brincar. Eu sou brincalhona sou muito brincalhona, mas quando vem as conversas difíceis, eu quero me esquivar, mas não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido isso do fundo do meu coração, gente, tá bom? Eu falei do fundo do meu coração todas as minhas vivências, não que eu esteja 100% certa, mas a palavra de Deus está 100% certa, então confie nela e se apegue em Deus nos momentos mais dolorosos da vida, nos momentos felizes, em qualquer momento, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo, até a próxima semana, se Deus quiser, e ó, fique bem, tá bom?